Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. É um privilégio estarmos juntos na presença de Deus. Mais uma vez, depois desses louvores, o cara canta, hein, mano? O cara canta. Vamos falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que privilégio, que honra, né? Podermos servir a Jesus juntos nesses dias. Estar aqui com os pastores Heitor e Andeara e os demais irmãos que servem aqui no corpo ministerial da igreja. Eu tenho visto aqui uma amizade, né, entre o pastor e os obreiros, e isso é muito legal. Tem uma frase que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, que diz que o reino de Deus é um reino de amigos, e eu tenho visto isso aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu estou falando muito longe, né? Quer que eu falo mais perto aqui do... Fica bom para vocês? Aí, para o som, mais perto? Tá. Então, vamos combinar assim, eu falo mais perto, vocês baixam um pouquinho, tudo bem? Eu os convido ao texto de Colossenses, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 13, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Eu trouxe a palavra ontem, a Vanessa hoje de manhã, e nós não combinamos, mas houve uma continuação, né, dessa palavra, e se Deus quiser, hoje a gente vai concluir esse assunto. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vem comigo na leitura. O texto diz o seguinte, deixa eu olhar aqui no horário, começou às 6h30, vai até... Eu não vou passar da hora hoje não, hein, gente, vamos combinar. É até 8h30, no máximo? 8h30, tá bom. Então, vamos até 8h30, o que passar disso é de procedência. Vamos lá. Vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Colossenses 1, 13. Quem achou, fala amém. Murcho, né, o amém, mas tudo bem, vamos lá. Beleza. 1:13, presta bem atenção na leitura, mas bem atenção, bastante atenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O 13, que foi o primeiro verso que lemos, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos. Aqui fala potestades, império, potestades das trevas, e nos transportou para o reino. Bom, vamos lá. Qual é a diferença básica entre império e reino? Qual a diferença básica entre império e reino? Primeiro, é que o império tem no seu comando um imperador e o reino tem no seu comando um rei. Ok. E qual é a diferença entre eles? O rei, que comanda um reino, geralmente é alguém da mesma língua, é alguém da mesma cultura, é alguém daquele povo que reina sobre eles. Tá? Então, por exemplo, você nunca viu um rei de Israel que não fosse alguém das tribos de Israel, ok? Pode ser da tribo, já tivemos reis de tribos, por exemplo, da tribo da dinastia de Davi, que é da tribo de Judá, mas antes tem o rei Saul, que é de outra tribo, deixa eu me lembrar, quem lembra quem é a tribo de Saul? É a tribo de, não é Dan, é a tribo de... Eu não lembro agora de memória, mas o Saul... Benjamim, mas o Saul não é da tribo de Judá. Aí as tribos se dividem, tal, enfim.
O rei é alguém daquele reino, alguém que tem a mesma língua, a mesma cultura, é uma família, uma dinastia, e depois o rei morre, o filho assume, é assim que funciona. E o que é um império e o imperador? O imperador é sempre alguém de fora. Então, o imperador, ele era um rei que ficou tão grande, tão poderoso, que ele ficou de olho no reino vizinho e tomou o reino vizinho para ele. E depois ele ficou de olho no outro reino e tomou o outro reino para ele, depois ele foi tomando, e chega uma hora que os reinos vizinhos passam a pagar imposto para ele, e ele é um rei de reis. Ele é alguém que domina sobre outros reinos, sobre outras línguas, sobre outras culturas, né? Então, na Bíblia, nós temos vários imperadores, né? Você tem o Egito como um império mundial, na história, você tem a Assíria como um império mundial, você tem a Babilônia como império mundial, você tem os gregos como império mundial. Então, sempre que é um império mundial, é alguém que nem é daquele povo, que não é daquela... Por exemplo, quando Jesus nasceu, havia o Império Romano. O Império Romano dominou a Judéia. O Império Romano conquistou o Oriente Médio. Logo, quem nascia naquele tempo, naquele momento, naquele lugar, de alguma forma pertencia ao Império Romano, porque o Império Romano era o dono, o czar, que a gente chama César, que senta no império, na cadeira mais poderosa do mundo, era na Itália, na Europa, e as pessoas que nunca foram à Itália deviam continência, deviam impostos, por exemplo, por alguma razão, a Roma, porque o império tinha um imperador, e o imperador era o czar, o César, e ele era de Roma, e todo mundo pertencia ao Império Romano. Quando você lê os livros de Neemias, Esdras, aí você vai ver o Império Persa, então você vai ter, no Império Persa, você tem satrapias, cada um se organizava de uma forma, de um jeito, mas o que a gente tem que entender nesse momento é que qual é maior? É o reino ou o império na história? Qual dos dois é maior? O império. Porque um império se constitui de vários reinos, né? Não sei se você sabe, mas se você der um Google aí, hoje com a inteligência artificial é tudo muito mais fácil, o Brasil já foi capital de um império, né? O Império Português já foi sediado no Brasil, porque lá na batalha, quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, então o imperador foge para o Brasil, o Dom João VI vem para cá, e aqui ele declara o Rio de Janeiro como a capital do Império de Brasil, Portugal e Algarves, por exemplo. Então, o Brasil já foi uma sede de um império, que é o Império da Língua Portuguesa, né, naquele tempo, e, enfim. Então, o império é um imperador que domina reinos, ok? Então, eu perguntei qual era maior, o império ou o reino? Todo mundo disse o império, porque o império, imagina, quando Alexandre o Grande conquista o mundo é constituído de alguns grandes impérios, né? E o Império Grego é um dos grandes impérios do mundo que dominou a cultura. Então, por exemplo, tudo que a gente sabe da filosofia tem a ver com o Império Grego, né? A nossa língua, por incrível que pareça, né, quando você fala, uma pessoa está falando uma coisa que você não entende, você fala, você está falando grego, quer dizer, eu não estou entendendo nada. Mas muita coisa da nossa língua é do grego. Muita coisa da nossa língua é do grego. Estou segurando isso aqui. Como é que chama isso aqui? Microfone. Microfone. Isso aí é grego. Isso aqui é grego. Tá? Isso aqui é grego puro. É grego transliterado. Muita coisa que a gente fala nem é grego. Entende? E o Alexandre o Grande, que está profetizado, ele não é chamado pelo nome, mas ele é profetizado em Daniel capítulo 8, né, como o imperador que dominaria antes do Império Romano. E aí, depois do Império Grego, veio o Império Romano, depois do Império Romano, outros impérios menores que o Império Romano, que o Império Grego, mas alguns deles foram gigantescos, né, como o Império de Gengis Khan,
por exemplo, depois tem o Império Germânico, depois você tem o Império dos muçulmanos, que me falha agora a memória, enfim, tem muitos impérios. Só que a Bíblia diz, nesse texto, que Jesus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E se a ideia é que o império domine reinos, só que nós não somos do império de Deus. Você nunca ouviu falar que, olha, irmãos, vamos pregar o império de Deus? Não, a gente prega o reino de Deus. Reino de Deus. Nós não somos do império de Deus, nós somos do reino. E de onde saiu isso? De onde saiu essa ideia? Bom, basicamente, esse texto aqui, ele diz que um dia, um reino iria vencer e dominar o império. E isso aqui muda tudo. Quem gosta de história ou gosta de filme, já deve ter lido ou assistido o filme Troia, onde um império, que é um império gigantesco, vai conquistar um reino. Troia é um reino. E no fim, Troia perde. Porque, muito embora eles eram valentes, não sei o que lá, tem os 300. É um império contra um reino. Eles lutam, eles vencem poucas batalhas, não sei o que lá, mas no fim eles são vencidos. Na história, reino não ganha de império. Na história, reino não vence império. Na história, quem vence é o império, é a coalizão, é o grande que engole o pequeno e tal. Só que a Bíblia diz que um reino saquearia um império. E todos nós somos pelo reino de Deus, e a gente sabe, agora pensando mais, que império é maior do que reino, aí você fala assim, peraí, pastor, nós somos do reino de Deus. E o império é do quê? É o império das trevas. É o império das trevas. Então, é uma luta de um império contra o reino. É sempre assim. E nós fazemos parte do reino, e não do império. Só que o império é maior do que o reino. Geralmente, o império é maior do que o reino. E desde quando começa essa história de império? Começa, bom, a gente trabalhou bastante ontem Gênesis até o capítulo 3, do 1 ao 3. No capítulo 4 acontece o primeiro homicídio. No capítulo 5 começa o crescimento da humanidade. No capítulo 6, a humanidade contra Deus termina em dilúvio, que é o capítulo 7, 8 e 9. No capítulo 9, a arca desce sobre a terra no Monte Ararat. E no capítulo 10, a nova civilização caída, porque, embora Noé fosse um homem de Deus, tal, mas a queda de Adão trouxe as marcas da queda para a humanidade. Então, você tem, no capítulo 10, o homem levantando a primeira cidade. E esse homem é um cara muito importante na história, que é o Nimrod. Gênesis 10, 10, mostra a construção da primeira cidade, que vai ser o arquétipo, se me faço entender, de um grande império. Por que isso é importante? Porque a primeira cidade edificada é contra Deus. A primeira cidade é Babel, e Babel faz a torre de Babel para se levantar contra Deus. Quando você vai para o Apocalipse, independente da sua posição escatológica, não faz diferença nenhuma isso, a besta tem uma mulher montada sobre ela, e na cabeça da mulher tem uma inscrição. Essa mulher tem uma tiara na cabeça, e na cabeça da mulher, nessa tiara da cabeça da mulher, tem uma inscrição, e a inscrição está escrito lá, Babilônia, a mãe das prostituições. Quer dizer,
A Babilônia é a primeira, a Babel é a primeira cidade, Babel é Babilônia. Babel é a primeira grande, o império contra Deus, e lá no final, a luta de Cristo, quando ele chega com o anticristo, é para vencer a Babilônia. Por isso que o anjo passa no céu falando, caiu a Babilônia, acabou. E aí, quando era a chegada de Jesus na última trombeta, ele fala, os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, tem toda uma conjectura entre o primeiro e o último livro da Bíblia, para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão de reino e de império. Então, vou deixar 3 pontos para a gente pensar, sem passar do horário. Primeiro, Deus disse que um império, ou melhor, Deus disse que um reino, um dia dominará todos os impérios. Um reino vai dominar todos os impérios. Nós aprendemos ontem que a rebelião contra Deus, o que é e o que caracteriza a rebelião contra Deus? A rebelião contra Deus é quando você rompe com Deus. E romper com Deus não significa passar para o time do diabo. Romper com Deus significa, eu não aceito mais Deus como minha referência. A referência agora sou eu, vou fazer o que eu quiser. Então, ontem nós aprendemos sobre a rebelião contra Deus. Agora, a rebelião contra Deus se organiza no capítulo 10 e quer subir até o céu para ser igual a Deus. Por isso que lá aparece no capítulo 11, a Trindade numa conversa diz assim, desçamos e confundamos aí a língua do povo, e naquele dia morreu muita gente e tal, então você tem ali o povo se organizando contra Deus. Cidades, a primeira é Babel, cidades-estados, reinos e depois impérios. E os impérios vão dominando uns aos outros. Lembra que quando o Abrão, ele ainda se chamava Abrão, foi chamado, do nada ele está lá, ele é chamado no capítulo 12, no capítulo 14 ele se envolve numa guerra entre 5 reis. Na verdade 9 reis, 4 reis contra 5. E nessa guerra ele perde o sobrinho. E o sobrinho, ele vai lutar contra esses reis, foi ali que ele encontra o Melquisedeque e tal. Então você percebe que lá em Gênesis, a dança das cadeiras do poder já começa a se mostrar. Quem é do reino tal, quem é do reino X, quem é do reino Y, é fulano contra fulano tal. E ontem eu dizia que tudo isso tem a ver com a queda, porque na queda é um contra o outro. Então, você não fala a minha língua? Não, então eu vou te dominar. Você não gosta do meu time? Então eu vou te dominar, eu vou subjugar, é assim que funciona. E até hoje é assim, reinos e impérios. Só que existe uma chave hermenêutica para a gente entender o que é reino de Deus e se a gente está avançando ou não no reino de Deus. E a chave hermenêutica para entender esse assunto não está no Novo Testamento. A chave hermenêutica para isso está no profeta Daniel. Então, abra a Bíblia, por favor, em Daniel. E no capítulo 2 de Daniel, eu não vou ler todo o texto, porque ele é muito longo, mas vocês conhecem esse texto, imagino. Vamos lá. O que está acontecendo em Daniel 2? Daniel 2, o rei é um Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E nesse sonho, o rei Nabucodonosor acorda do sonho, suando, desesperado. Vamos lá. Qual é a chave hermenêutica para entendermos o reino de Deus? Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho. Quem é Nabucodonosor? Rei da Babilônia. O que é a Babilônia? O império da época. O império da época. Inclusive, esse império dominou Judá. Acabou com o templo e tal. Aí o Nabucodonosor teve um sonho. E aí o Nabucodonosor acordou desesperado. Sabe quando você tem um sonho que você acorda espantado? O Nabucodonosor acordou assim. Só que o Nabucodonosor não lembrava o sonho. Não lembrava o sonho. Não sei se você já teve um sonho que você ficou aperreado, de manhã você não lembrava o sonho. Você, caramba, não lembro o sonho. Aí você ficava desesperado, não lembra o sonho. Só que o Nabucodonosor não era igual a mim ou você, né? Ele era todo poderoso. Então ele tinha os feiticeiros, os magos, os sábios, não sei o quê, e ele chamou todo mundo e falou para eles, eu tenho um sonho, estou desesperado, quero saber a interpretação, vocês interpretam sonhos? Os caras falaram, interpretamos, os magos, interpretamos.
conta o sonho que a gente interpreta. Aí ele falou, eu não sei o sonho, eu não lembro o sonho. Aí os magos falaram, aí fica difícil para nós, né? Porque você não lembra o sonho, quer que a gente interprete o sonho? Ele falou, mas vocês não são os sábios? Aí ele falou, então a gente mas se você contar o sonho, melhora. E ele falou, eu não vou contar, eu não sei o sonho e eu quero saber. Ou eu quero saber o sonho e a interpretação. E aí? E ninguém sabia. E aí o Nabucodonosor ficou bravo e mandou matar todo mundo. Isso é Daniel 2. Só que nesse mandar matar todo mundo, o Daniel estava no meio, porque o Daniel era um dos sábios. Só que o Daniel não tinha ido lá falar com o rei. E um cara foi lá na porta do Daniel, bateu na porta, o Daniel falou, pois não. Ele falou, vim aqui porque tem uma ordem aqui do rei, está aqui o documento, tem que matar todo mundo e você está no meio. Aí ele falou, por quê? Aí o cara contou isso aí para o Daniel, falou, ele teve um sonho, acordou lá e tal, e ninguém sabe o sonho, nem a interpretação, então tem que matar todo mundo e você faz parte. Ele, o Sadraque, o Mesaque, aqueles pessoal. E aí o Daniel falou assim para ele, fala para o rei que eu sirvo um Deus que revela tudo. E para ele me dar um tempinho aí, que eu não estava sabendo dessa história, mas eu vou orar a Deus, eu vou sonhar esse sonho, eu vou ter esse sonho aí, que Deus mostrou para o rei, e eu vou interpretar o sonho, deixa comigo. E aí o cara chegou lá e falou, vou falar para o rei, ver se ele concorda. Chegou lá, o rei falou, cabra macho, teve coragem, vamos ver. E aí o Daniel foi orar, e chegou lá e falou com o rei. Eu acho que está demorando mais se eu lesse, né? Mas tudo bem. Eu falei, eu não vou ler porque é muito longo e estou enrolando. Mas e o Daniel chegou lá e falou assim para o rei, eu já tenho a interpretação do sonho. Isso é o versículo 28. Há um Deus nos céus que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Bom, no versículo 29, o Daniel começa dizendo o seguinte, eu vou te falar o que o senhor sonhou, eu vou te falar o que significa seu sonho, e vou te falar o que o senhor sonhou, que o senhor não sabe o que o senhor sonhou, né? Ele falou, não sei, eu não lembro. Falei, então eu vou te falar o que o senhor sonhou e o que significa. Mas antes, Deus também me revelou o que é que o senhor estava pensando antes de dormir. Deus não revelou só o sonho do senhor, e nem a interpretação. Mas Ele também revelou o que o senhor estava pensando antes de dormir. Porque quando o senhor foi deitar na sua cama, o senhor ficou pensando, isso é o versículo 9, estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos, isso não é um sonho, pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele que revela os mistérios te revelou o que há de ser. E aí, versículo 30, a mim foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos e tal. E aí no verso 31 ele começa, o Senhor estava vendo no seu sonho e apareceu uma estátua, não foi? O Nabucodonosor falou, foi, era esse o sonho. E ele falou, a estátua tinha uma cabeça de ouro, não era? Ele falou, era. E o peito era de prata, né? E os braços, ele falou, era. E a cintura era de bronze, né? E as pernas de ferro. E os pés de ferro misturado com barro, não era? Ele falou, era esse aí meu sonho. E aí o Nabucodonosor fica de boca aberta, e o Daniel vai explicando para o rei o sonho. E aí, versículo 34, quando você estava olhando essa estátua, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, a pedra foi cortada, mas sem auxílio de mãos, e cortada de uma montanha, e desceu e feriu a estátua nos pés, que era de ferro misturado com barro, e esmiuçou a estátua. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e tudo isso se fez como palha nas eiras do estio, a palha que o vento leva, ninguém consegue mais ver onde vai parar. Só que a pedra, aquela que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Esse era o sonho. Aquela pedra derrubou a estátua pelo pé, passou por cima da estátua, moeu tudo que tinha, e essa pedra começou a crescer. Do nada, é uma pedra, ela começou a crescer, e foi crescendo, e essa pedra ficou a terra. Essa pedra tomou conta de toda a terra. Verso 36, esse é o sonho, e agora eu vou te dar a interpretação. E aí ele diz assim, você é a cabeça de ouro, porque o seu império é o primeiro, porque a Babilônia é a primeira cidade.
Mas, depois do Senhor, se levantará outro império, outro imperador, que vai tomar conta de vários reinos. E depois vai se levantar outro. E depois vai se levantar outro. E depois vai se levantar outro. E no versículo, dá um salto aqui, no versículo 44, ele diz assim, ó, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo durará para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E o texto termina, então Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Ou seja, a chave hermenêutica para a gente entender o reino de Deus começa aqui em Daniel 2. Porque em Daniel 2 está revelado que um reino vai assumir o comando dos impérios. E esse reino vai crescer num nível que ele não terá fim nunca mais. O que o Daniel falou para o rei foi o seguinte: o senhor estava desesperado, né, com o sonho. Pois é, Deus te mostrou como tudo termina. O Nabucodonosor falou, como é que é? Deus te mostrou como tudo vai terminar. E ele diz, como tudo vai terminar? E o Daniel diz, tudo termina com o reino de Deus. O reino de Deus é a última realidade da história. Aleluia. Todos os reinos desembocam, terminam, chegam no reino de Deus. Você é a cabeça de ouro, você é a Babilônia, mas depois de você vai ter outro reino, não tão glorioso como o teu, mas vai crescer, e outros impérios vão tomar conta do poder, e a dança das cadeiras do poder, se me faça entender, não vai ter fim, mas vai chegar uma hora, que uma pedra insignificante vai chegar, e vai bater no pé dessa estátua, que representa todos os impérios, e ela vai derrubar a estátua, e vai passar por cima da estátua, e ninguém vai entender nada, e essa pedra vai crescer, crescer e crescer, e vai tomar conta de toda a terra. Então, primeiro, Deus disse que um reino dominaria todos os impérios, e aí, o rei de Nabucodonosor, esse nome é estranho, mas em hebraico é pior, esse rei, ele fala assim, como é que é? E aí o Daniel fala, Deus revelou para o Senhor como tudo vai terminar. Agora que a gente sabe disso, vamos para a Bíblia nos lembrando de outros textos. Por exemplo, em Gênesis 49, quando Jacó ora pelos 12 filhos, quando chega em Judá, ele fala assim, ó, o cetro é aquela ferramenta do rei, que distingue o rei dos demais. Ele diz assim, o cetro nunca se apartará de Judá. Então, o Jacó está profetizando que Judá vai reinar, alguém de Judá vai reinar para sempre. Essa informação está no capítulo 49, verso 10. Um dia, a Maria, a mãe de Jesus, ela era uma mocinha, ela era virgem, ela era noiva. E aí ela teve uma experiência, recebeu o anjo Gabriel. Isso é Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas capítulo 1, verso 31. E o anjo Gabriel disse para ela, salva graça. Bom, vocês conhecem essa passagem, né? Salva graciado, o Senhor é convosco. Ela ficou pensando que saudação estranha que é aquela e tal. E aí o anjo Gabriel disse para ela o seguinte, capítulo 1, versículo 31. Olha, você conceberá e darás à luz um filho, e ele se chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre no trono de Davi.
Vamos montar esse quebra-cabeças? Primeira informação. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que alguém de Judá reinaria para sempre. Daniel disse para Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro, mas essa pedra vai derrubar tudo, e essa pedra também é um reino, porque no capítulo 2 de Daniel, verso 44, diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, e esse reino vai vencer impérios, um reino contra um impérios, os impérios. E aí ele diz assim: e esse reino vai crescer, não vai passar outro povo, e ele subsistirá para sempre. Jacó profetiza, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, dizendo: você é um cara importante, mas seu reino vai passar, mas haverá um reino que dominará impérios e que não acabará nunca mais. E aí vem o anjo Gabriel e diz para a mocinha: o menino que você vai ficar grávida agora, de forma sobrenatural, ele vai reinar e vai sentar no trono de Davi, e ele vai reinar para sempre. Para sempre. Quem lembra qual é a primeira pregação da Bíblia do Novo Testamento? É João Batista e depois Jesus. Qual é a mensagem? A mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aí chega Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pedra chegou. A pedra vai bater no pé de ferro misturado com barro, que é o Império Romano e seus tentáculos naquela época. E essa pedra vai bater no Império Romano. Jesus é morto pelo Império Romano. Ok? Só que a profecia de Daniel diz assim, a interpretação do sonho, diz que aquele reino não terá mais fim. Deixa eu dar um dado para você. Jesus morreu há 2000 anos. Quando ele morreu, ele tinha poucos seguidores. Pouquíssimos seguidores. Todos os seguidores de Jesus não dava 10% dos crentes daqui de João Pessoa. Talvez não dava 2% dos crentes de João Pessoa. Eram poucos seguidores, em comparação ao que é hoje. Só que esse número nunca diminuiu. Isso é um dado importante. O reino de Deus nunca regrediu. 12, 70, 120, 500, 3 mil, 5 mil, milhares, centenas de milhares, milhões. E hoje, a igreja hoje é maior, a igreja hoje, a gente não percebe porque a gente tem uma impressão muito local. A igreja hoje é maior do que a igreja no culto de ontem. Não estou falando da igreja aqui, eu estou falando da igreja. A igreja de hoje, no dia 2 de novembro, é maior do que no dia 1. E a igreja de amanhã vai ser maior do que a de hoje. E a igreja depois de amanhã vai ser maior do que amanhã. E a igreja do mês que vem é maior do que desse mês. E a igreja, porque está profetizado na Bíblia que esse reino, essa pedra, ela vai crescendo, 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 até tomar conta de todo mundo. E quando tomar conta de todo mundo, quando é, pastor? Em Apocalipse capítulo 11, vem comigo. Apocalipse capítulo 11, na última trombeta, quando toca a última trombeta, o que está acontecendo lá na última trombeta? Capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se com seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eras e porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O assunto é sobre reino. O assunto é sobre reino. Então, número 1, Deus disse que um reino dominará os impérios. Que reino é esse? Esse é o reino de Deus. Agora, segundo, a chegada do reino arranca os súditos dos impérios
e os transporta para o reino de Deus. Quando o rei chega, quem é o rei? Jesus. Quando ele chega, começa então essa migração das pessoas que estão no império e vão sendo trazidas para o reino de Deus. Essa é a essência do evangelho da cruz. Na cruz, a pedra bate na estátua. E quando a pedra bate na estátua, derruba a estátua, e aí começam as pessoas que faziam parte da rebelião, começam a participar do reino de Deus. Comunicando esse sermão, esse estudo com o de ontem. Ontem nós aprendemos a queda, Adão. O que é a queda? É quando você se rebela contra Deus. O que é sair da estátua e vir para a pedra? A estátua representa todos os reinos rebelados contra Deus do mundo. A estátua é a rebelião. Então tem o jeito de ser gente da estátua, ok? A estátua pensa de um jeito, negocia de um jeito, ama de um jeito, compra de um jeito, vende de um jeito, discute de um jeito, briga de um jeito. Aí entra Jesus. E Jesus nos ensina um novo jeito de ser gente. Existe um jeito de ser gente, que é diferente da estátua. A estátua pensa de um jeito, a pedra pensa de outro jeito. A estátua ama de um jeito, a pedra ama de outro jeito. A estátua negocia de um jeito, a pedra negocia de outro jeito. Jesus, que é aquele que assenta no trono de Davi, seu pai, aquele que tem o cetro que reina para sempre, ele tem um outro jeito de ver a vida, em todos os aspectos. Como é que é o perdão na estátua? O perdão na estátua é o seguinte: olha, eu vou te perdoar, só que se eu sonhar que você fizer isso, vai fazer isso de novo, acabou. Olha, eu vou te perdoar se eu sentir, eu vou te perdoar quando eu perceber, eu vou te perdoar se você nunca mais errar, eu vou te perdoar, mas eu estou de olho, esse é o perdão da estátua. Como é que é o perdão da pedra? Jesus está na cruz morrendo, e as pessoas estão lá embaixo xingando Jesus, e Jesus mostra para a gente como é que é o perdão da pedra. Ele diz assim: Pai, vamos perdoar essas pessoas, mas nós não vamos perdoá-los porque eles são bons, porque eles não são. Nós vamos perdoá-los não porque eles estão arrependidos, porque eles não estão arrependidos. Então vamos perdoá-los, mas não porque eles estão prometendo que nunca mais farão isso, porque eles farão de novo. Então nós não vamos perdoá-los por causa deles, nós vamos perdoá-los por causa da gente. Pai, perdoa-os, porque eles não têm noção da bobagem que eles estão fazendo agora. É outro jeito de perdoar. Quem é da estátua ama de um jeito, quem é da pedra tem outro jeito de amar. Quem é da estátua perdoa de um jeito, quem é da pedra tem outro jeito de perdoar. Quem é da estátua é pai de um jeito, é filho de um jeito. Quem é da pedra tem outro jeito de ser pai e de ser filho. Ontem eu falava sobre o gadareno. Quando o gadareno se converteu e os demônios foram embora, quem lembra do texto? Jesus entra no barco para continuar a jornada, o gadareno entra no barco com Jesus, Jesus falou: opa, você vai aonde? Aí o gadareno fala: não, eu quero andar com o Senhor, nada mais faz sentido para mim, eu fui liberto, então eu quero caminhar contigo. E Jesus fala para ele assim: não, volta para a tua casa, para os teus, e mostra para eles quão grandes coisas te fez Deus. Por que ele tinha que voltar para casa? Porque esse cara tem uma dívida, ele tem que mostrar, a mãe dele não sabe o que é ter um filho, a mãe dele sabe o que é ter um demônio. A mãe dele sabe o que é ter o Satanás como filho. O pai dele não sabe o que é ter um filho, de abraçar, de beijar. E Jesus falou para ele: volta para a tua casa. E mostra para eles o outro jeito de ser gente. Porque você era gente do jeito errado. O reino de Deus é a mensagem que chega até você
e diz para você: você está na estátua, você vive em rebeldia contra Deus, mas existe outro jeito de ser gente, e você pode ser gente do jeito do reino de Deus. E o que eu faço? Saia da estátua e venha para a pedra. Saia da estátua e venha para a pedra. E a mensagem da igreja é essa mensagem. A mensagem da fé não é a mensagem, veja, não há utopia de que a terra inteira vai se converter. E a mensagem da igreja não é transformar a cidade. A mensagem da igreja é dizer: a pedra chegou, meu filho. Você tem pouco tempo. Ah, quanto tempo eu tenho? Ué, você sabe quanto tempo você tem? Não. Então, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Você tem pouco tempo. Você só tem o agora. E a pedra já chegou, a pedra já derrubou o pé da estátua. E vai chegar o dia em que essa pedra vai dominar toda a realidade histórica que existe. E você, ou você está na pedra e reina com Cristo, ou você está na estátua e vai ser destruído pela pedra. A escolha é tua. Então, nós temos agora um caminho, uma bifurcação entre a pedra ou a estátua. Ou você serve no estilo da estátua, que é o estilo mundano de ser, da rebelião contra Deus, ou você vem para a pedra. E a chegada do rei, que é Cristo, arranca os súditos do reino e transporta os súditos para a pedra. Agora veja, o texto base desse sermão é Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há um momento de conversão. Só que essa conversão, ela não é política. Essa conversão, ela não é como foi feito no quarto século, na conversão lá do rei, do imperador romano, que ele fala: então minha mãe é crente, então você é crente também, tal Constantino. Não. Jesus Cristo falou muito sobre o reino de Deus. A mensagem de Jesus é o reino. Ele fala assim: olha, o reino de Deus está dentro da gente. O que Jesus quer dizer com isso? Tem um reino dentro de nós? Como é isso? O que Jesus está dizendo é que a conversão, ela não é daqui para cá, ela é daqui para cá. A conversão não vem porque você estuda. Veja, eu sou diretor de uma faculdade, mas eu vou dizer, a conversão não vem porque você estuda. A conversão não vem porque você fez um curso. A conversão não vem porque você sabe grego, hebraico. A conversão não vem porque você tem um diploma. A conversão não tem que ver com o que um homem ensina para outro homem. Você pode convencer outro homem da doutrina, mas a conversão é um milagre de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. O Nicodemos falou assim, o Nicodemos chegou na casa de Jesus de noite, e Jesus falou: cara, você precisa nascer de novo. O Nicodemos falou: do que você está falando? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como assim? Eu tenho 1 metro e tanto. E aí Jesus falou para ele: a conversão é uma coisa invisível, é como o vento. Você não consegue ver o vento, mas você sente o vento. Não sente? Ele falou: sinto. Ele falou: assim é o trabalho, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, a conversão, ela começa de dentro para fora. Não é uma conversão política, não é você pode aprender um novo, porque quando o império dominava um reino naquela época, tinha que falar a língua do império. Por exemplo, português não é a nossa língua, né? Nós somos brasileiros, português não é a nossa língua, né? Nossa língua é o tupi. E por que nós falamos português? É porque nós fomos dominados por um imperador. Nós falamos português porque nós somos dominados por um imperador. E quando o reino é dominado, ele tem que falar a língua do império. É assim que funciona. Por isso você nasce falando português. Mas português não é a nossa língua nativa. Nós somos índios, a nossa língua nativa é o tupi. Ou seja, nós fomos colonizados. Então você tem que aprender a língua, você tem que aprender o costume, você tem que aprender tudo. Fomos catequizados, é assim que funciona. Só que no reino de Deus, não é assim.
É assim quando o império domina os reinos. Quando o reino de Deus tira alguém do império, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, a coisa começa aqui dentro. Você pode até aprender o jeito que crente fala, mas isso não significa que você é crente. Você pode até pegar a manha do jeito que o crente se veste, mas isso não faz de você um crente. Você pode até pegar a manha do jeito que o crente ministra louvor, mas isso não faz de você um súdito do reino de Deus. Você pode até aprender a pregar e arrebatar pessoas, mas isso não faz de você um filho de Deus. A transformação começa aqui dentro. E como eu disse que eu não ia passar do horário, eu vou contar para vocês a historinha de um lobo, para falar sobre essa transformação que o reino faz. Havia um lobo, e o lobo devora as ovelhas, e aí ele estava olhando por baixo, pela cerca da fazenda, e ele estava matutando como é que ele faria para cavar um buraco por baixo da cerca, para ir lá e devorar as ovelhas, e as ovelhas estavam lá, de boa, tal, e ele estava cavando o buraco todo sujo, tal, e aí ele começou a pensar, olhando para as ovelhas, e ele teve um minuto de dó, e ele ficou pensando, como as ovelhas são mansas, como elas são ordeiras, como elas são boas, como elas são limpas, como elas não brigam, como elas não fazem bagunça, como elas não se mordem, a ovelha não fica mordendo uma a outra, como elas seguem o pastor vai, elas vão, e o pastor traz, elas vêm, e como ovelha é diferente, como elas são limpas, como elas são ordeiras. E aí ele para e alcança uma compreensão. Ele fala assim, a melhor vida que existe é a vida de ovelha. Como eu queria ser uma ovelha. Eu não queria fazer isso. Olha como eu estou. Eu não queria fazer isso. Eu não queria estar aqui. Eu não queria fazer o que eu estou fazendo. E ele começa a olhar a doutrina das ovelhas, no que elas creem. É óbvio que isso aqui é uma parábola. Então, o que elas cantam, como elas acreditam, o que elas falam, o que elas fazem, como elas se reúnem, e ele alcança uma compreensão maior, ele fala assim, eu gostaria de me tornar uma ovelha. E ele descobre que lá no rito das ovelhas, tem um negócio que chamava-se batismo, que se ele participasse, ele virava uma ovelha. E ele falou, então, eu vou participar desse negócio. Porque se eu entrar nessa água, eu saio dessa água ovelha, você sai uma ovelha. Você ganha todo o kit de ovelha. E ele falou, e ele estava tão, assim, absorto pela doutrina das ovelhas, que ele falou assim, então, ele tomou uma decisão, eu decido ser uma ovelha, põe meu nome aí. E aí ele entrou no tanque do batismo, ele era um lobo, as ovelhas tinham um pouco de medo, tal, mas ele estava ali, quieto, e ele entra no tanque do batismo, e o pastor ovelha faz algumas perguntas para ele, ele fala, eu quero, eu aceito, eu acredito, e aí o pastor mergulha ele na água, e quando ele sai da água, ele era um lobo molhado da água do batismo, mas o pastor fala, calma, você vai receber um kit, aí ele pega um kit que tem uma roupa de ovelha, e aí ele vestiu a roupa de ovelha, e fechou o zíper, e pronto, ele tem uma cara de ovelha, cheiro de ovelha, ele olha no espelho, é uma ovelha, a roupa de Saul, a cara de Saul, a voz de Saul, é o Saul, se me faz entender. E ele queria muito ser uma ovelha mesmo, então ele não estava de brincadeira. O que a ovelha faz? A ovelha estuda, eu quero estudar. Aí ele começou a ler. O que a ovelha faz? Ela louva, começou a cantar, ele começou a orar, ele começou a se alegrar, e tal, e aí um dia o pastor ovelha falou para ele, agora chegou a hora do almoço, ele falou, já não era sem tempo, estava com fome, vamos, o pastor levou eles para um prado assim, uma grama verde, e falou, é aqui, aí todas as ovelhas louvando a Deus, e começaram a comer capim, e ele ficou olhando, porque o dente dele era de lobo, né, o trato digestório dele era de lobo, né, só que ele estava com a capa de ovelha. E aí ele falou, mano, como eu vou fazer isso aqui? Aí ele falou, bom, eu tomei uma decisão de ser ovelha,
eu vou comer capim também, porque eu sou uma ovelha de palavra. E aí, ele baixou a cabeça, cheirou o capim, não dava vontade. Mas ele falou, não, eu vou me esforçar. E ele mordeu um tanto de capim, e começou a comer, e descia na garganta dele um caldo verde. Mas ele não conseguia engolir o capim, não engolia. Aí ele ficava falando, o que eu faço com isso aqui? E aí ele cuspia o capim. E ele fala, mas ele era um lobo de palavra. Ele falava, não, eu tenho que ser ovelha, come capim, eu sou ovelha, eu sou de Jesus, eu quero também. Então, ele começou, e isso foi um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, porque ele estava decidido a ser uma ovelha, e ele começou a emagrecer. E quando o pastor perguntava, ele falava, maravilha, pastor, glória a Deus, que palavra, o Senhor Deus usou a sua vida, louvado seja Deus. E ele começou a fazer parte do louvor, e ele começou a ser obreiro, e ele estava contente. Só que ninguém sabia que na hora do almoço, ele não conseguia engolir o capim. Ele engolia o mato, o caldo, e ele não conseguia engolir o mato. E aí ele ficava ali e tal, e um dia, uma noite, ele não conseguia dormir à noite, e ele olhou para o lado, o pastor ovelha estava dormindo, bem, o diácono ovelha também, o obreiro ovelha, todos os ovelhas estavam tudo dormindo, e ele não conseguia dormir, e ele se levantou e ficou andando, a porta estava aberta, ele saiu para fora, ficou ali, e pela primeira vez, ele abriu o fechecler, ele abriu o zíper, e tirou aquela capa, e ele era um lobo de novo. Ele sabia onde os lobos se encontravam, ele sabia o point dos lobos, e por uma noite, veja, por uma noite, ele correu como lobo, dançou como lobo, bebeu como lobo, brigou como lobo, se alimentou como lobo, viveu como lobo. E de madrugada ele voltou para casa triste, vestiu a roupa novamente, e no outro dia, paz, irmão, amém, glória a Deus, aleluia, e não sei o quê, mas de vez em quando ele abria aquele zíper, porque ele tinha necessidades que parece que as ovelhas não tinham. E aí eu te pergunto, esse lobo é feliz? E a resposta é não. Veja bem, falamos da queda ontem, nós nascemos pecadores, você não se torna pecador. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque ele nasceu pecador. Você não se tornou pecador, você nasceu assim. E ninguém será condenado por ter nascido mal. Presta bem atenção. Nós nascemos lobos. Eu nasci lobo, você nasceu lobo. E ninguém será condenado por ter nascido assim. Só que Deus tem um plano melhor. E esse plano é o reino de Deus. O reino de Deus é o que tira você do império de trevas e transporta você para o reino do Filho do seu amor. E aquele lobo era feliz? Não. E um dia aquele lobo clama no seu coração. Ele fala, Deus, eu não quero ser assim. Eu admiro fulano, beltrano, fulana. Eu vejo a piedade dessa pessoa, daquela outra. Mas eu sou um lobo. Eu sou um lobo. As pessoas não sabem, mas eu sou um lobo. As pessoas olham para mim e acham que eu sou ovelha. Elas pegam na minha mão e conversam comigo como se eu fosse ovelha. Elas querem que eu cante para elas. Elas querem que eu pregue para elas. Mas elas não sabem que esse zíper é um zíper. Eu posso abrir de vez em quando. Mas eu não quero, eu quero. Deus, eu não sei se isso é possível, mas eu queria um milagre. Faça de mim uma ovelha de verdade. E o milagre aconteceu. E aquele zíper sumiu. E aquele lobo, no outro dia,
era uma ovelha de verdade. E quando o pastor falou, hora do almoço, vamos comer o capim, ele saiu com o grupo, e pela primeira vez ele cheirou o capim, e veio um cheiro diferente, e a barriga dele roncou, e ele deu vontade de comer o capim, e agora ele come o capim, ele engole aquele líquido, mas ele consegue engolir o capim, ele rumina o capim, ele quer voltar no outro dia, o milagre aconteceu. Com isso eu estou dizendo que o transportar do império das trevas para o reino do Filho pode ser uma concepção teológica. Você entendeu e se convenceu que você faz parte da queda, e você está convencido que você tem que sair da estátua e vir para a pedra, mas isso não faz de você um filho de Deus, porque a transformação e a conversão é um milagre que Deus faz. E esse milagre não vem porque eu prego, porque você canta, porque você não. Isso é um milagre de Deus. É a transformação da velha para a nova criatura. Eu falava ontem da identidade. É quando você assume a sua nova identidade, é outra criatura, é outro jeito de ser gente. Agora você ouve o louvor, e você não fica pensando que está demorando, você louva junto. Agora você participa do culto, não fica pensando, e aquele cara, e aquele fulano, não, você cultua junto, você entrega o seu culto, e aí a transformação é quando você percebe que você não é mais da estátua, você é da pedra, você não é mais um cidadão do império, você agora é um cidadão do reino de Deus. E quando que a gente percebe isso? O último texto que eu leio com vocês, Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo está pedindo oração. Efésios é uma das cartas de Paulo da prisão, ele está preso quando ele escreve essa carta. Aí, lembra, Efésios 6 tem toda a história lá da armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete, não sei o que lá, como fala? A armadura, lá a espada, o escudo e tal. Lá na frente, ele fala o seguinte, 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Presta atenção. 19, orem também por mim. O Paulo está pedindo oração. Paulo, o apóstolo, está pedindo oração. Quando vocês forem orar, orem por mim. Ele está preso. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para que eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Olha que interessante, o cara está preso. Ele fala assim, orem por mim. Mas não fala assim, orem por mim que vai ter uma audiência dia 10. Eu acho que eu saio. Não. Orem por mim porque o advogado, não, ele está dizendo assim, orem por mim, eu estou aqui na cadeia, para que quando eu abrir a minha boca, seja conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20, pelo qual eu sou embaixador, não sei se essa versão vai dizer isso, pelo qual eu sou embaixador. Sabe o que significa embaixador? Embaixador é alguém que é de um país, mas trabalha em outro. E lá no outro, ele representa os negócios do seu país de origem. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte, eu estou preso, aqui na terra eu sou ficha suja. Eu estou na cadeia, quem está na cadeia tem a ficha suja, né? Tem nome sujo, né? Quem está na cadeia foi preso pela polícia. E Paulo diz assim, aqui eu sou fora da lei. Aqui a minha ficha suja. Aqui eu sou tido como uma peste. E quem diz isso está lá no capítulo 25 de Atos. E temos esse cara que é uma peste, não sei o que e tal. Mas essa é a forma como a estátua me enxerga. Só que eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu estou aqui
a trabalho, porque eu não faço parte do império da estátua. Eu sou da pedra. Eu sou de outro reino, eu sou de outra língua, e o meu rei é outro, o meu senhor é outro, a minha nação é outra, a minha língua é outra, o meu negócio é outro, eu sou transformado, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, aqui eu estou trabalhando como embaixador. Orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca, as pessoas percebam, esse cara não é daqui, esse cara não fala como nós, esse cara não é igual a gente, esse cara fala, se veste e se comporta diferente de todos nós, porque eu sou embaixador de Cristo. Em outras palavras, quando Jesus estava orando, como eu disse que era o último versículo, não vou mais ler, mas você pode procurar depois. Em João 17 ele fala assim: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Então o reino de Deus se expande através dos seus embaixadores, porque nós já sabemos que o reino de Deus é a última realidade da história. Já sabemos que o reino de Deus vai crescendo, 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 até na última trombeta, e quando tocar a última trombeta, o anjo do Senhor vai falar: os reinos do mundo agora são do Senhor e do seu Cristo. Sabemos que a pedra já bateu na estátua, e que já está passando por cima da estátua, e vai crescer até ser a última realidade de tudo. E já sabemos que o mundo está dividido em dois times: a estátua, os rebeldes, e a pedra, aqueles que voltaram da rebelião. E como é que volta da rebelião? A gente volta da rebelião fazendo o contrário do que a gente fez na rebelião. Na rebelião você diz assim: Senhor, eu não te louvo mais. Certo é o que eu disser, errado é o que eu defini. Como você volta da rebelião? É quando você cai de joelhos e diz assim: Senhor, eu me arrependo. Eu quero sair desse esquema, eu não quero mais sentir assim, eu não quero mais viver assim, e eu me rendo ao Senhor, e a partir de agora, bom é o que o Senhor disser que é bom, e certo é o que o Senhor disser que é certo. A partir de agora eu quero ser teu, eu quero ser tua. E por mais que você já seja crente, muitas vezes, se a conversão genuína não aconteceu, é só o zíper, é só a roupa. E eu não vejo maldade na pessoa que não é convertida não, tá? Eu não vejo maldade nenhuma na pessoa que ainda luta para se converter. Eu vejo é força. Eu vejo força, porque você nem está 100% convertido e está aqui, louvando a Deus. O que falta? O milagre da conversão, da transformação, que é quando Deus te arranca do império de trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. E esse milagre pode acontecer agora, essa noite, aqui, agora, aqui, essa noite. Então eu vou terminar orando. Se tem alguém aqui essa noite que, ouvindo essa palavra, gostaria de receber essa oração, rendendo-se, não importa, por mais que você já é crente ou não, então eu gostaria de fazer essa oração especificamente por você. Se tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, que eu quero orar junto com você, por favor. Ah, pastor, eu já sou, não importa. Se você ouviu a palavra e Deus falou com você, é para você. Então só sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Venha, por favor. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando. Feche os teus olhos, ore em espírito. E se esse chamado for para você que está de olho fechado já? Então sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele nos arrancou do império das trevas,
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Chega de estátua, eu sou da pedra, eu sou de Cristo. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra que vai crescer, crescer, crescer e vai tomar conta de toda a terra. Então eu chamo a última vez e termino aqui a minha responsabilidade para pregar essa mensagem para você. Se você precisa receber essa oração, então essa é a sua oportunidade. Deixe seu lugar e venha receber essa oração agora em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, os demais, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela tua direção e especificamente por essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Não é a minha oração, não, é o Senhor que pode fazer. A transformação, a libertação total, a libertação plena, o perdão, a cura da alma, a restauração espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, faça aquilo que a teologia não faz, que a pregação não faz, que os eventos não fazem, que os homens não conseguem fazer. Transforma, Senhor, renova, Senhor, em nome de Jesus. Visita tua filha agora, renovando, tratando, curando, levantando, perdoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, em nome do Senhor, amém, amém.